colegas, eu sou o Gerardo Lima, estamos aqui para mais um Unicast, o podcast dos oficiais de justiça. Hoje eu tenho a honra de receber aqui no nosso podcast um amigo, um colega, uma pessoa que eu admiro muito já de muito tempo, Ricardo Prado. É a pessoa que, assim, que deu origem ao projeto Oficial de Justiça Conciliador, fruto de uma dissertação de mestrado dele. Ricardo, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. A gente fica muito honrado e agradecido por você ter aceitado o nosso convite. Olá, Gerardo. Olá a todos os colegas aí que assistem o Unicast. E para mim é uma honra vir participar aqui com vocês aqui do podcast, né? Fazer um tempo que a gente já estava falando dessa possibilidade. Hoje estamos aqui juntos e eu estou ansioso aqui para compartilhar algumas coisas aí com os outros colegas também para esse papo descontraído aí. Que maravilha. E antes da gente entrar assim na ideia mesmo do oficial de justiça conciliador, eu queria saber assim, o que te levou a escolher a profissão de oficial de justiça, assim, o que te atraiu? Você já conhecia outros oficiais ou foi essa ideia foi durante a faculdade? Me conta aí como é que foi essa história sua como cargo. Então, Gerardo, eu acho que a minha história é uma parecida com a maioria dos acadêmicos de direito, né? Eu tava na faculdade, daí quando a gente entra, o objetivo era magistratura, e pretendia um cargo para ter a estabilidade até que isso acontecesse, né? Daí até conheci uma oficial de justiça e eu comecei a ter uma admiração muito grande pelo cargo. E daí eu fiz um concurso, né? Eu fiquei em segundo colocado e quando eu me formei eu estava advogando. E aí eu tive uma decepção assim com a OAB e assumi como oficial de justiça. E depois de um tempo até tive a possibilidade de fazer residência judicial, começar a trabalhar na rotina de gabinete, e eu percebi que se eu tivesse ido para a magistratura, eu não ia ter sido tão realizado quanto eu sou sendo oficial de justiça. Ah, coisa boa. Que ano foi que você entrou no TJC? Entrei em 2008, numa 2008, né? Já. cidadezinha chamada Capinzal, Ah, Capinzal, né? Ah, interior de sim, Santa Catarina. coisa boa. Quantos quilômetros de Florianópolis? Dá 430. Ah, é bastante. E você Bem. é nascido em Florianópolis? Não. E o pior é que assim, ó, eu sou nascido em Ribeirão Preto, São Paulo. Aí cresci no interior do Paraná e hoje me considero catarinense. Perguntar de onde eu sou é igual o Chaves quando ia vender suco lá, né? Parece de abacaxi, tem gosto de tamarindo, mas é de morango. É mais ou menos assim quando vai falar de onde é que tu é, Prado. É bom que tem Eu várias sou experiências aí ao longo da vida, né? É muito bom. uma mistura de 3 estados aí. Ah, bom demais. E assim, quando é que você, exercendo o cargo de oficial de justiça, você começou a ter ideias sobre a necessidade de aprimoramento? Quando é que deu esse start assim de, opa, né, essa minha atividade aqui pode ser melhor? Então, Gerardo, eu vou te falar, eu lembro o dia exato assim que me deu um estalo assim e um incômodo positivo que foi uma das minhas primeiras penhoras que eu fui fazer lá em Capinzal, numa zona rural, e eu cheguei para cumprir um mandado e era um casebre, assim, era uma casa muito muito simples, assim, não tinha nada, assim, as mínimas condições. Só que quando eu olhei para o mandado ali, aparece o ano, né? Pelo número, a gente vê o ano do processo. Era um processo que tramitava há mais de 20 anos. E naquele momento eu ia ter que fazer uma certidão de penhora negativa, e ali, essa mesma certidão, eu ia estar atestando a ineficiência do judiciário, né? Ou seja, a parte espera 20 anos para ter uma resposta negativa. Então, aquilo ali me deu um certo incômodo, eu já não achei legal. E a partir dali, ali eu sempre comecei a tentar, na minha profissão, fazer o que eu pudesse para ser um pouco mais efetivo, para dar resultado efetivo às partes. E você, assim, sente que recebeu apoio do tribunal nesse sentido? Porque, assim, você levou essa ideia para o mestrado, não é isso? Ou você já começou aí, já foi apoiado pelo tribunal no mestrado? Como é que foi? Não, esse fato que eu te falei foi bem antes, né? Foi bem no começo da carreira, lá em 2008. Aí, em 2016, foi 2017 que eu comecei o mestrado.
e 2016, isso foi 2016. E aí no mestrado, só que assim, como quando eu entrei no judiciário em 2008, quando eu entrei eu já fui ser conciliador juiz leigo. Então, eu já tinha uma inclinação muito forte pela conciliação. Então, essas experiências da rua, já, por isso que eu falei, já me davam vontade de ser mais efetivo. E veio a ideia de fazer no mestrado, fazer alguma coisa que eu conciliasse essas duas minhas paixões, né? Que é a conciliação e ser oficial de justiça. E no começo até foi bastante difícil quando eu apresentei o projeto de pesquisa. E durante a pesquisa, assim, não tive muito apoio de alguns setores do tribunal, né? Porque os oficiais, assim, infelizmente, eles não são compreendidos pelos colegas que não são oficiais, os colegas que trabalham dentro do fórum, né? Os demais cargos porque eles não compreendem, a gente trabalha com demanda, eles trabalham por hora, né? Então, eles não conhecem muito a nossa função, então a flexibilidade eles acabam vendo isso como fosse um privilégio para a gente, né? Mas na verdade é uma maneira de fazer a gente trabalhar sexta, sábado, domingo, a gente não tem jornada de trabalho. E como é que tem sido assim a efetividade desse projeto, né? Porque aí você concluiu o mestrado, você assim, Uhum. levou a ideia para o tribunal de implantar a conciliação aí no dia a dia e assim já está podendo aferir alguns resultados, né? Como é que você tem visto esses resultados aí? Qual é a efetividade desse projeto? Então, no mestrado ali eu fiz esse projeto ali chamado Oficial de Justiça Conciliador. Na verdade, eu fiz um estudo de caso ali para ver a eficácia, que o CPC novo trouxe a possibilidade do oficial certificar a proposta de autocomposição, né? E trouxe lá no artigo 3º, parágrafo 2º, uma norma fundamental que diz que o Estado, sempre que possível, tem que estimular a autocomposição. Quem é o Estado? O oficial. E aí, o oficial está estimulando a autocomposição? Então, foi feito um estudo muito completo, sabe? E aonde a gente possibilitou aferir se estava acontecendo e quais os fatores que estavam por trás desse sucesso ou insucesso. Aí tentei levar para o tribunal, mas não teve muito êxito. Depois, com muito custo, a gente conseguiu fazer 2 turmas aqui, capacitação, porque daí o que a gente fez? Nós juntamos fizemos um curso que mesclou, peguei uma instrutora do CNJ, então falei, vamos pegar algumas técnicas, algumas ferramentas de conciliação e mediação, e vamos trazer, e eu vou pegar outras aqui, e vamos tentar formatar um curso específico para oficial de justiça, uma base assim para ajudar. Então nós, pela Academia Judicial, nós conseguimos fazer 2 turmas. E os resultados assim foram impressionantes, né? O pessoal nos primeiros dias de curso já estavam relatando, olha, agora eu estou certificando, e tinha muitos que não certificavam. E aí que tá, tem um tabu, o oficial não certifica porque, vai que eu certifico uma proposta, depois eu vou ter que intimar outra parte que tem a proposta, que o outro aceitou, aí vai dar mais trabalho para mim, eu não sei como fazer, então por isso que o pessoal não acabava não aderindo, né? Mas justamente nesse curso a gente formatou um modelo que já delimitava tudo isso aí, simplificava tudo, então acaba tornando algo muito fácil, prático e simples de ser feito, mesmo para aqueles oficiais que têm um volume grande de trabalho, né? Sim. Você trabalha na comarca da capital? Isso, hoje estou lotado, atualmente é lotado aqui na comarca de Florianópolis. Tem outros colegas da comarca de Florianópolis trabalhando também nesse formato já com esse projeto assim de dar a importância devida, na verdade, para a conciliação, né? Então, Gerardo, não é que assim, aqui em Santa Catarina, um projeto acabou, como é que eu vou dizer, acabou não andando muito bem, porque justamente não teve um atrito com o pessoal que fazia conciliação em segundo grau. Então, talvez uma falta de compreensão, algo nesse sentido, mas é que o projeto, quando eu tinha o proposto, e um dos pontos que a gente tinha visto é que é o seguinte: o oficial de
aderiram esse espírito, e até hoje, volta e meia, um ou outro eu fico sabendo que eles mandam, fazem autocomposição, né? Na pandemia foi feito muita. Inclusive facilita, a pessoa mudou de cidade, a gente ia lá citar a pessoa já estava em outro lugar. Uma pessoa mandava uma proposta de autocomposição, não precisava nem mandar intimação novamente, ainda quando não aceitava por WhatsApp, né? Mas a gente já captava a proposta de autocomposição mesmo por WhatsApp, quando ainda não estava permitindo citações ainda por WhatsApp. E já resolvia o caso ali, porque se as partes estão compondo, né? Então facilitava Claro. bastante. As partes, muitas vezes, elas querem resolver o problema delas, né? E, assim, tendo alguém para conduzir um pouco esse processo de conciliação com alguma habilidade, né? Com as técnicas que são atualmente utilizadas, faz uma diferença enorme aí na quantidade de processos que não precisa mais ser julgado, que as partes já resolveram aí pela autocomposição. E exatamente, Gerardo, aí tu tocou num ponto bem importante. As partes querem resolver, elas querem, só que a única forma que elas compreendem, que elas entendem é o seguinte: uma vez judicializado, a única forma de resolver é convencer o juiz a dar uma sentença favorável a elas. Elas acabam não vendo essa possibilidade da conciliação. E aí entra a importância do oficial de justiça, e é incrível que os oficiais, aí eu falo, os oficiais do Brasil inteiro, eles não sabem a capacidade que eles têm para autocomposição. Eles não têm consciência disso. Eles são conciliadores natos, porque o dia a dia já acaba transformando eles para isso, eles são moldados para isso. Porque o primeiro conflito que eles enfrentam na profissão que a parte é ser recebido pela parte na casa. Olha, quem é um oficial de justiça? A parte receber eles. Depois que dirá assinar uma contrafé ainda. Então, o oficial ele tem essa habilidade natural, que muitos talvez não saibam que tem essa capacidade, muito bem desenvolvida, e hoje, infelizmente, os tribunais acabam não usando, aproveitando essa mão de obra como deveria, né? E como eu disse, as partes elas querem resolver o problema sim, né? E muitas vezes tem muitos que falam assim, eu dou um boi para não entrar numa briga e uma boiada para não sair, né? Então, às vezes, quando ele está ali com o oficial de justiça, ele não entrou na briga, ele não entrou no ringue ainda, né? Porque levar, às vezes, um jurisdicionado para uma sala de audiência com o adversário é como botar dois lutadores no ringue, para algumas pessoas, né? Para algumas pessoas a gente vê que o resultado dá negativo, porque quando ela vai na frente do outro, elas já vão para a briga. E às vezes ali antes da audiência, nesse primeiro contato, dos estados aí a gente vai conversando, né? Hoje o maior problema, e eu compreendo muito bem, é a preocupação de como vai fazer isso. Muitos oficiais que não compreendem, eles acham que vai dar mais trabalho. E aí e outra coisa, Gerardo, uma coisa tem que assim, pontuar muito bem. Quando eu falo oficial de justiça conciliador, o termo conciliador aqui, eu não estou me referindo a um substantivo, e sim um adjetivo. Não estou falando do conciliador, aquele que vai na sala de audiência e coloca duas pessoas para conciliar. Não. Quando eu falo aqui oficial de justiça conciliador, seu conciliador é um adjetivo. É a qualidade, a característica desse oficial de justiça pós 2015. E muitas pessoas se confundem, achando que a ideia é transformar o oficial de justiça num conciliador para fazer audiência entre as partes.
Até porque depois eu vim a descobrir que tem um projeto também com o mesmo nome, até do Edivaldo, acho que é Marcos Nerivan, lá do Pará, que bem mais antigo, que depois, né, depois que eu publiquei o livro, eu tive contato com a Asma me apresentou o Edivaldo, eles estavam contando desse projeto, que eles faziam um oficial de justiça conciliador, mas era o seguinte, quando tinha algumas ações de reintegração de posse, eles chamavam as partes e faziam uma sessão de conciliação. Então, isso difere da minha abordagem. A minha abordagem não é fazer uma sessão de conciliação, é pegar a parte individualmente e captar a proposta de autocomposição, é trabalhar com a parte que está na tua frente, porque eu não sei, a minha realidade até poderia permitir chamar outra parte e tal, mas eu tenho que pensar que tem oficiais de justiça do Brasil afora com 200, 300, 400 mandados na pasta. Ele não vai poder pegar e parar tudo para chamar outra parte, porque quando tu começa uma sessão, se não tiver tempo cronometrado, que daí com certeza não vai ser o caso, né? Um tempo ali de várias pautas, aquilo ali pode se estender uma tarde toda que o oficial não dispõe desse tempo. Então, o meu projeto é captar as propostas, né? Então, por isso que eu falo, é diferente. E o maior receio dos oficiais, aí que entra a tua pergunta, é porque eles têm medo de ser nesse primeiro modelo, de pegar, eles têm receio, não, mas daí se eu começar a fazer isso, eu já tenho um monte de trabalho na rua, eu vou ter que trabalhar mais, porque eu vou ter que ir lá no fórum, ficar marcando com as partes para fazer audiência, e também a insegurança de como fazer. Ou seja, eles têm muito medo do trabalho e do aprisionamento, né? Porque a gente tem uma flexibilidade, a gente trabalha por demanda, a gente trabalha na rua. Então dois receios que os oficiais têm, que eu vejo. Esse medo de ter que ser obrigatoriamente ficar na sala de audiência e o medo de ter mais trabalho com essa demanda, né? Sendo que o que a gente propõe é justamente algo bem simples. Isso é muito, muito interessante, você colocou, assim, porque é inerente à nossa atribuição, na verdade. Você está lá cumprindo mandato, citação, por exemplo, e aí você ali já pergunta, né, se a parte vai ou não querer, né, tem alguma possibilidade ali de fazer algum acordo para evitar o processo, né, enfim, né, todo o desgaste e os custos envolvidos no processo. Mas o oficial de justiça, né, ele não está dentro do tribunal, ele está na rua, né, cumprindo o mandato que ele já estaria cumprindo. Então, na verdade, ele vai gastar, em tese, 1 minuto a mais ali, conversando com a parte, Exatamente. para ver se ela tem ou não interesse. E esse 1 minuto a mais pode eliminar um processo com vários outros mandados, né, na sequência, que ele vai precisar trabalhar. Então, na verdade, está melhorando ali a economicidade do ato, né? Você pode eliminar um processo com vários mandados. Se naquele primeiro mandado que você for, 1 minuto a mais, você já conseguia ali convencer a parte, né? Claro, se for do interesse dela, a fazer o acordo. E assim, ó, Gerardo, outra coisa interessante, tu falou da citação, quer ver, por exemplo, citação em execução de contrato bancário. O rito de execução não prevê audiência de conciliação. E aí que tá. Só que o banco, o que acontece? O banco, para ele emprestar dinheiro, ele tem que fazer o depósito compulsório, é um depósito compulsório no Banco Central, né? Anualmente, para ele ter lastro para fazer as operações financeiras. Quando muda um exercício, aquilo que o banco não recebeu, aquilo já é feito, já fecha o calendário ali, é tido como crédito podre. O que eu quero dizer com isso? Quando o banco ajuiza uma ação, ele está cobrando uma dívida que já foi contabilizada, já fez o fechamento contábil, aquilo ali, o que vinha é lucro, mais ou menos assim. Agora, em termos práticos, como é um crédito podre, às vezes no processo, quando judicializado, eles estão dispostos a aceitar uma proposta até inferior do que aquelas que o jurisdicionado tentou fazer na agência quando a dívida era nova. E aí que entra a importância do oficial de justiça justamente nessas questões aí de execução de contrato bancário. Porque a gente vai citar uma pessoa ali, um devedor do contrato bancário, e falar, poxa, mas eu tive na agência, eu só pedi para o gerente abaixar um pouquinho dos juros, sabe? Mas naquela época o crédito ainda não estava contabilizado como em prejuízo. Então o gerente não tinha essa possibilidade, mas quando é ajuizado, eles têm essa possibilidade de aceitar propostas melhores. E aí entra a importância do oficial de justiça, que num contrato desse aí, numa execução dessa,
na citação o oficial já pode estar levando a solução do processo, e como já aconteceu aqui, o processo é extinto em 8 dias. Né? Isso diminui até a taxa de congestionamento do juízo. Ah, com certeza, né? O processo que ia demorar vários anos aí ser resolvido em 8 dias, aí é fantástico, né? E o Ricardo, dentro dessa visão, assim, você já conversou com colegas de outros estados. Queria saber se outros tribunais também se interessaram pelo projeto, se houve assim algum contato, né, enfim, institucional do Poder Judiciário querendo aprimorar, querendo conhecer mais e implementar essa ideia aí nas suas jurisdições. Já vi outros projetos que estão sendo colocados, mas são projetos excelentes, tá? Eu não estou criticando, só estou falando dessa limitação. De projetos que falam, olha, o oficial vai lá, liga para a parte, se a parte tem interesse, o oficial vai chamar a outra parte e trazer no fórum. Mas daí o oficial vai estar instalando uma sessão de conciliação. Ele está fazendo a vez do conciliador. Isso é algo que foi tirado do CPC. Tá? Enquanto está funcionando, perfeito, que bom que funciona. Não sei se a OAB ou alguém vai vir para cima, mas enfim. Mas nesses moldes agora, o básico não está sendo feito. E é isso que eu digo, que é o estímulo à autocomposição, que é o que está na nossa lei. Então, estão falando de fazer conciliação, mas peraí. E a captação da proposta de acordo? Nem isso não estão fazendo ainda, sabe? Tem que estimular isso. E nenhum tribunal ainda está focando uma grande energia para isso, para captação da proposta de acordo pelo oficial de justiça, individualmente. Muito bom. Eu sei que você tem várias técnicas aí sobre isso, acho que vai até instalar um curso, né, para os colegas, mas assim, em linhas gerais, como é que você assim faz na prática essa conciliação? Assim, o que você tem alguns documentos básicos que já estão prontos para isso? Como é que isso funciona no dia a dia? Então vamos lá, é muito simples. Primeira coisa que o oficial tem que compreender. O estímulo à autocomposição é uma atribuição secundária. Nós continuamos depois do CPC 2015 com as atribuições primárias. Entenda-se atribuições primárias, tudo aquilo que vem escrito no mandado. Se o juiz determinou intimação, se determinou avaliação, enfim, cumpriu ou esgotou os meios de tentar cumprir aquela determinação judicial, inicia-se então a nossa atribuição secundária, que é estimular a autocomposição. Primeiro, tu vai em campo fazer o que tu tem que fazer. Terminou, tu vai para essa atribuição secundária. Então, você pode começar com perguntas abertas para a pessoa, né? Você já pensou em fazer um acordo? Você já pensou em resolver isso? Quando você fala já pensou em resolver isso, a maioria das pessoas vão dizer que sim. E é uma coisa forte. Aí eu falo assim, ó, eu busco muito Robert Cialdini, que hoje é um PhD em psicologia, se não me engano. Eu sei que ele é consultor da Kodak, da Google, e ele tem um livro chamado As Armas da Persuasão. E ali fala de alguns gatilhos mentais, né? E um dos gatilhos a gente acaba usando isso. Compromisso gera coerência. Então, quando eu falo para a pessoa, você já tentou fazer, você quer resolver? Quando tu pergunta isso, a pessoa fala assim, inconscientemente ela tem uma tendência a se manter coerente com aquela declaração. Então, aí você vai desenvolvendo algumas perguntas, né? E até também tem outro princípio que é a escassez. Então, tu pode falar, olha, você está tendo a oportunidade aqui de fazer uma proposta.
não é obrigatório. Mas eu faço a proposta, encaminho para o juiz, ele intima a parte contrária, se eles aceitarem, acaba aqui. Então, isso você delimita as possibilidades, é uma situação escassa. Enfim, são várias técnicas que a gente pode costurar, mas eu estou falando em linhas gerais. Então, você capta ali, até no verso do mandado, ali eu escrevo, né? Então, perfeito. Depois, quando a gente vai usando essas técnicas, tal, a pessoa, não, beleza, faz essa proposta, eu posso pagar tanto em tantas vezes. Você anota ali, até informa a pessoa, olha, às vezes a pessoa lá do outro lado pode até querer aceitar a tua proposta, mas ele tem um advogado. E o advogado ganha honorários. Às vezes o advogado dele não deixa aceitar porque tu não está prevendo honorários para o advogado. Tu quer, ou então, oferecer algum valor de honorários para o advogado? Então isso é importantíssimo, trazer na proposta também os honorários. E a gente toca no assunto dos honorários depois que ele fez a proposta a proposta principal ali. Então a gente consegue levar. E aí o principal é o documento. Hoje já tenho salvo hoje a gente já tem porém, dentro das condições dela, oferece a seguinte proposta. Então, uma breve justificativa é desejável, tá? E na proposta, a gente descreve a proposta, né? Valor, né? Forma de pagamento, data de vencimento, dispõe sobre os honorários, custas, mas isso tudo o modelo já está pronto, a gente só vai preenchendo alguma coisa ou outra. Só que quando a gente fala com a pessoa, a gente já fala o seguinte: olha, fulano, você está fazendo a proposta, correto? Então vamos fazer o seguinte: precisa nós do fórum vir aqui para ti falar que a outra pessoa aceitou a proposta? Ou se a outra pessoa entrar em contato contigo e já passar os dados bancários, tudo pode ser? Ele, pode ser, melhor ainda. Porque é fato, a gente já está restabelecendo o diálogo entre as partes, para que vai depois contato contigo, tu já está depositando, está acertando com ela, eu preciso voltar aqui para te falar que o juiz homologou o acordo, para falar que o juiz extinguiu o processo? Ela vai falar não, não precisa. Então, coloco também a parte dispensa ser intimada de eventual decisão de homologação e sentença de extinção do feito. Pronto. O que eu quero dizer com o modelo desse que a gente fornece? O oficial não volta de novo falar com a parte. Ele captou a proposta do acordo, é tudo automático. Ele já retira primeiro essa intermediação do judiciário, já joga na responsabilidade das partes, porque ele também está restabelecendo o diálogo. E dessa forma que ele faz, ele não sai mais nenhuma intimação para o executado. Então, isso tira esse medo dos oficiais. Mas vai que daí eu tenho que intimar que aceitou, intimar da conta, intimar o outro para informar a conta para depósito, intimar o outro para que se pagou ou não. Então, tu está vendo, Gerardo, que é uma forma muito simplificada e daí acaba permitindo que os oficiais façam. Até posso disponibilizar um modelinho.
Se puder, acho que vai ajudar bastante para o pessoal já começar a testar aí, Uhum, assim. Depois a gente pode até ver com o tribunal aqui também, se você tiver disponibilidade, para ver se poderia dar um curso, né? Nem que seja uhum, assim, de maneira remota, mas para os colegas começarem a trabalhar um pouco mais dessa uhum. maneira. Eu entendo que isso vai valorizar bastante o trabalho dos oficiais, dando uma resposta cada vez melhor para a sociedade. Queria que você falasse só um pouquinho assim, o que você enxerga que essa atividade pode valorizar ainda mais os oficiais de justiça? Gerardo, eu vejo que é uma atribuição muito, mas muito importante, talvez uma das mais importantes que nós alcançamos nos últimos anos, tá, Gerardo? Porque pega aí mais de 2000 anos de história, quando tem no direito hebraico começa a aparecer lá a figura do oficial de justiça, sempre ele vinculado às ordens judiciais, mas nunca ele com esse papel de pacificador. E a gente conseguiu agora ser um pacificador. E hoje, com a tendência da inteligência artificial, a gente está vendo assim que trabalhos de intermediações estão extinguindo, né? E queira ou não queira, o oficial de justiça, em relação aos atos de comunicação, a tendência é acabar, porque não faz sentido precisar, entre o juiz e a parte, ter alguém, um intermediário, para comunicar. E aí entra essa parte. Essa parte de pacificação, e isso feito olhando os estudos, acompanhando assim de inteligência artificial, é algo que a máquina não consegue substituir o humano. Por quê? Porque precisa de empatia. Isso que os oficiais têm de sobra. Então tem algumas características humanas que precisa para fazer essa conciliação, essa autocomposição, essa pacificação, né? Que a inteligência artificial não vai conseguir ter. Então aí entra algo que eu digo assim que é uma garantia de uma longevidade maior para a profissão dos oficiais, sem dizer a importância, porque assim, quando nós fizemos um ato de comunicação, a gente pratica uma das dezenas ou centenas de atos do processo. Mas quando eu vou lá e levo uma proposta de autocomposição, quer ver um processo de execução tramitando há 20, 30 anos, embargos, aquela discussão, e eu levo uma proposta lá, eu estou praticamente levando a solução do processo. É o ato que põe fim ao processo. Então é importantíssimo. Isso pode, como eu disse, diminuir a taxa de congestionamento. Quando a gente o juiz que tem uma menor taxa, ele é preterido na promoção. Então os juízes têm interesse. Então quando eu tenho falado com os magistrados, tudo eles têm muito interesse. Então e tira a gente de uma afasta essa função afasta a gente sem demérito de nenhuma profissão, tá? Mas afasta a gente da figura do carteiro e aproxima mais a figura do juiz. E só para concluir, eu vou te contar uma história do direito romano, né? Existiam os jurisconsultos, que eram aqueles que davam a interpretação da lei, e existiam os pretores, que eram aqueles que executavam as leis dos jurisconsultos, né? E com a queda do Júlio César, entrou Otávio Augusto no Império Romano, ele resolveu dar mais poder para os pretores, para que os pretores, como eles iam executar a lei, eles já pudessem solucionar na rua. Chegou ao ponto de ascender a carreira dos pretores e tornar dispensáveis o jurisconsulto. Não estou dizendo que isso vai se repetir, mas eu estou falando a história, a importância em dar, em que quem faz executa, quando quem executa soluciona. A história já apontou nesse caminho. Então eu vejo que a gente está no caminho certo. Que maravilha, né? Obrigado, Ricardo, pela sua participação aqui no Unicast, por essa aula que você deu sobre esse tema que você já aprofundou tanto, já conversou, já publicou livro sobre. Enfim, né? Tenho certeza que a nossa audiência sai hoje muito mais instruída a respeito da atuação do oficial de justiça na conciliação, mostrando que é perfeitamente possível e que não vai trazer uma sobrecarga de trabalho. Muito obrigado aí por tudo que você já fez pelos oficiais e continua fazendo e por ter contribuído aqui com o nosso podcast. Obrigado também, Gerardo, mais uma vez aí por participar aqui no podcast. Vou disponibilizar ali um modelinho, né, para o pessoal ali sobre da certidão. Quem tiver qualquer dúvida, quiser algum contato, me siga lá no Instagram, né, @oficial de Justica Conciliador, né, porque tem o sem cedilha. E estou à disposição de todos os colegas aí. Para mim é uma imensa honra ajudar a fortalecer nossa categoria. E para quem quiser comprar seu livro do Oficial de Justiça Conciliador, onde é que acha?
Eu acho que ainda tem no site da Amazon, senão, às vezes eu pego alguns para a editora, que às vezes o pessoal quer com dedicatória, né? Então o pessoal pode me procurar lá também, que eu devo ter alguma coisa. Aliás, uma curiosidade aí para a audiência que eu fui no lançamento do seu livro, né, lá em Santa Catarina, ali prestigiar, porque eu vi desde o início que era um projeto muito relevante que poderia contribuir de forma relevante para a valorização dos oficiais, né? Obrigado aí, parabéns pelo trabalho. É verdade, Gerardo. Excelente registro aí. O Gerardo teve desde o nascimento dessa ideia, acompanhando ali o lançamento do livro. Poxa, Gerardo é um parceiro nosso de longa data aí. E obrigado mesmo, irmão. Obrigado pela oportunidade e pelo carinho. Eu que agradeço. É isso aí, pessoal. Hoje conversamos com Ricardo Prado, o autor, né, do projeto do livro O Oficial de Justiça Conciliador, com uma questão que é extremamente importante para aprofundarmos na nossa carreira, de forma a conquistarmos maior valorização para todos os oficiais de justiça. Tenho certeza que vocês gostaram. Obrigado a todos pela audiência. Um forte abraço. Até a próxima.